Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Diz o final do evangelho de hoje, evangelho de São Lucas, que foi o evangelista que era mais meticuloso, que mais detalhes colocava. Ele era médico, então ele é muito detalhista. Ele diz aqui: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Imaginem que um rico dissesse assim: eu sou rico, mas eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu sou rico. É uma contradição, não é? Ele está dizendo que é rico, não consegue pegar nem uma moedinha para sair de casa. Então, um rico que dissesse assim: eu sou rico, mas não tenho dinheiro, seria uma coisa para dar risada, não seria? Ridículo, né? A gente falaria, tá louco, né? Ó, alguns diriam uma linguagem um pouco mais popular, tá pinel, soltou alguma coisa aí dentro. Um rico sem dinheiro. É mais ou menos dizer um católico não praticante. É católico? Eu sou, mas não sou praticante. É um rico sem dinheiro. Tá cheio, esse mundo está cheio de riqueza sem dinheiro. São aqueles que fecharam a porta da alma para a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho, uma palavra que significa boa nova. É uma boa notícia. Se nós fazemos uma viagem na história agora, vamos esquecer os celulares, os aparelhos eletrônicos. Únicas pessoas que podem ficar conectadas agora é quem está assistindo aqui pela internet. E fica prestando atenção no padre, não fica prestando atenção nos outros plim-plom, trim-trom que tocam aí no celular, avisando que tocou tal aparelho, tal coisa, tal mensagem, tal... Deixa tudo desligadinho, vão prestar atenção na mensagem do padre. Só quem está lá pode acompanhar por aparelho eletrônico. Quem está aqui agora vai esquecer dos aparelhos eletrônicos. O aparelho eletrônico, ele é muito útil para a vida. Nós nos comunicamos muito útil. Só que ele nos mostra o seguinte: normalmente a pessoa que tem um aparelho eletrônico, ela diz: última geração, eu estou ligado com a modernidade. Só que a pessoa não se dá conta que quem se liga a um aparelho eletrônico é como um avestruz. Plup! Escondeu a cabeça na terra. Ei, levanta aí, gente. Um avestruz. Porque a pessoa, ela coloca a cabeça na terra e fala: sei tudo agora. Pum. E se fecha no mundo, ela não se abre, ela se fecha. E a pessoa não tem mais a capacidade de ter o horizonte profético que nas Escrituras nós encontramos para reconhecer a mão de Deus agindo na história. Desde Adão e Eva, primeiros homens, homem e mulher, que vieram a este mundo, na verdade eles foram constituídos. Adão foi constituído, diz a Sagrada Escritura, foi constituído de barro dessa terra. E depois Deus, tendo preparado o boneco, aquele boneco extraordinário que saiu das mãos do divino artista, do divino escultor, ele preparou aquele boneco, soprou sobre ele, e assim ele recebeu a alma humana. O Espírito de Deus esteve sobre o boneco, como também o Espírito de Deus esteve sobre as águas quando Deus constituiu o universo. De forma diversa, porque constituindo uma alma humana é um ser imortal, eterno, que foi criado e nunca mais deixará de existir, enquanto o resto da criação não tem alma eterna. Então, desde o primeiro boneco que foi feito de barro, foi colocado no paraíso terrestre. Depois, Eva nasceu da costela de Adão. 2 primeiros viventes. Desde os primeiros viventes até os últimos homens que existirão lá no fim do mundo, essa é a história como Deus a quis. Quem se fecha numa visão muito presa à terra, perde a visão de Deus, porque a visão de Deus na história, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, por exemplo, a visão de Deus nos mostra que desde o primeiro homem, o casal primitivo, até o fim dos tempos, existe uma linha histórica. E nós encontramos desde do Gênesis
Portanto, a gênese dos homens nesta terra da humanidade, desde o Gênesis até o Apocalipse, fim dos tempos, nós encontramos uma linha de salvação. Nós vemos que Eva pecou. Eva pecou, ela ouviu a serpente e cometeu um pecado de orgulho, desobedecendo a Deus. A primeira Eva pecou. A nova Eva, que é Maria, ela é representada no Apocalipse como aquela que tem a serpente debaixo dos pés. Eva foi enganada pela serpente, mas Deus prometeu lá no Gênesis, aquilo que se chama proto-evangelho. O primeiro evangelho, antes do evangelho ser escrito, quando o nosso Jesus Cristo veio ao mundo, séculos e mais séculos antes, um proto-evangelho, um anúncio do evangelho. Diz Deus à serpente: como tu fizeste isso, ou seja, como enganaste o gênero humano, porém inimizades entre ti, serpente, e a mulher. Portanto, Deus restaura alguma coisa ali. A mulher te calcará com os pés, a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. E São Luís Maria Grignion de Montfort, grande santo mariano, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, livro que nós utilizamos para fazer a consagração à Nossa Senhora, e quem não se consagrou, vale a pena procurar o que os arautos fazem para se consagrar. Temos a consagração com o Padre Ricardo Basso, que tantas almas tem feito retornar à Santa Igreja. São Luís disse que essa inimizade entre Maria e a serpente é a única inimizade que é boa na história, porque é a inimizade que Deus quis que existisse para o calcanhar da Virgem esmagar a cabeça da serpente. E ele diz que o calcanhar da Virgem seriam os eleitos, apóstolos dos últimos tempos, que viriam no fim dos tempos, quando os homens tivessem se afastado de Deus de tal forma que estivessem já prontos a adorar a Satanás. Deus enviaria um punhado de homens, um punhado de sacerdotes, dizia ele, que teriam fogo nos lábios para trazer a verdade quando o mundo já tivesse esquecido qual é a verdadeira, autêntica doutrina que conduz ao paraíso, que conduz ao céu. Nós vemos que existe uma linha histórica, desde o começo até o fim. Eva pecou, uma primeira mulher. Maria restaurou, esmagando a cabeça da serpente. Nós estamos dentro dessa linha. Por que o padre está dizendo isso? Abrindo os nossos horizontes, para que nós compreendamos o que está escrito aqui, nesse último trecho do Evangelho de São Lucas. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Quem ajunta tesouros para si mesmo é a pessoa gananciosa, orgulhosa, vaidosa, impura, a pessoa que rouba, a pessoa que engana, a pessoa que mente. E Deus foi tão bondoso que Ele mandou a Moisés as tábuas da lei. E Ele, Deus, que ao criar-nos, nós que somos criaturas de Deus, no momento que Ele nos criou, Ele colocou no nosso coração, que são tábuas de carne, segundo diz as Sagradas Escrituras, Ele colocou em nossos corações os 10 mandamentos, as 10 leis que Ele queria que fossem cumpridas. E Santo Agostinho, naquele livro famoso, dizem que a obra magna, a maior obra, mais importante de Santo Agostinho, de Civitate Dei, a cidade de Deus. Nessa cidade de Deus, Santo Agostinho comenta que se existisse em algum lugar da terra uma região, uma cidade, um povo que vivesse apenas dos 10 mandamentos, nós encontraríamos a plena felicidade nesta terra. Se eu perguntasse aqui quantas leis existem no nosso Brasil, ou se eu encontrasse um advogado super afiado aqui, ele me diria: padre, até hoje de manhã eram tantas. Amanhã eu já não sei. Porque as leis ficam mudando, ficam aumentando, diminuem. E eu me pergunto, e a lei de Deus, essa que não muda, que é tão fácil? Deus foi tão bondoso que Ele nos deu 10 dedos, para lembrar que existem 10 mandamentos. Interessante, né? Se alguém esqueceu quantos são 10. 10 mandamentos. Para isso que nós temos 10 dedos. Para indicar que nós temos 10 mandamentos para serem cumpridos. E tem gente que tem mão para roubar,
tem mão para pecar, mas não tem mão para lembrar que tem 1, 2, 3, 4, 10. E depois Deus poderá ser que no nosso juízo, Deus diga o seguinte: meu filho, se você quer entender por que você está indo para o inferno, presta atenção no teu corpo. Vamos lá. Por que eu te dei olhos? Para ver a luz da verdade. Por isso que São João diz no Evangelho, no início do Evangelho de São João, prólogo do Evangelho, ele diz que a luz veio a este mundo, mas a luz foi rejeitada. Foi rejeitada porque fecharam os olhos. Os olhos simbolizam que nós devemos ter abertura à luz de Deus que vem até nós. Quanta maravilha nós poderíamos pensar só no corpo que Deus nos deu. E é exatamente com esse corpo que o homem peca. É com esse corpo que o homem ajunta riquezas nesta terra e se fecha para a eternidade. É com esse corpo que o homem olha coisas que não deve. Faz com o corpo aquilo que não deve. Rouba, mente, engana, assassina. Olha, dá para fazer uma lista. Que nós pegamos os 10 mandamentos, são só 10. A lista de maldades que nasce do não cumprimento dos mandamentos é uma lista que é quase infinita. Porque os efeitos do pecado na alma humana podem ser quase infinitos. Porque o homem, quando eu digo homem, é a criação, portanto o homem é a mulher, a criação do gênero humano, nós temos na nossa alma os 10 mandamentos. Estão em tábuas de carne, que Deus colocou o coração. Quando eu não consigo cumprir os mandamentos, eu tenho que inventar tanta coisa para justificar a minha vida ruim, que eu sou capaz de inventar justificativas infinitas. E o demônio, como é louco, o demônio é um ser que se afastou de Deus, ficou louco. Então ele faz o quê? Ele fica inventando. Então a pessoa, para justificar os pecados, ela inventa. Ela é capaz de dizer: eu sou um católico não praticante. Dá vontade de falar: vai diabo, fica falando com a pessoa aí do lado do ouvido dela, pior que ela repete, né? Não, nós só acreditamos nas coisas que nós vemos aqui na terra, mas naquilo que ouve do diabo acredita, né? O gênero humano é uma coisa incrível. Nós temos 10 mandamentos para serem cumpridos. Eu fico ajuntando o quê? No meu celeiro, na minha alma, na minha vida, na minha casa, fico ajuntando tranqueira, porcaria, coisa que não deve. Só que essa tranqueira, essa porcaria, isso que eu estou juntando que não devo juntar, isso é como palha, diz o Evangelho, que um dia será jogado na fornalha de fogo ardente, que não se extinguirá. O inferno existe. Por mais que no mundo de hoje se pregue que o inferno existe, tem gente que fala assim: o inferno é nessa terra. Meu amigo, espera chegar lá do outro lado e volta para me contar como que você encontrou lá, viu? Uma vez, teve uma professora comunista que ela disse para as crianças assim: o inferno não existe. A religião católica, comunismo é uma coisa complicada, né? Fala tanto que o homem tem que ser... tantas doutrinas que nós encontramos que o homem tem que ter liberdade, e o comunismo é totalmente dogmático, né? Falam mal da igreja, mas dogmáticos são os comunistas, né? Então, foi lá doutrinar a pobre da criança. Isso aí é uma mudança de mentalidade, é mexer lá dentro da cabeça. Foi doutrinar para estragar a cabeça da criança. Eles sabem fazer de pequena coisa. Foi na escola. Aí pegaram e começaram a bater na tecla, entendeu ou não? Para criança que o inferno não existe, uma professora. Eu não vou me alongar demais. E, já vou terminando, a criança falou assim: mas professora, disse assim: o inferno existe, professora. Não existe, não. Isso é coisa da religião. Professora, a senhora pode me fazer um favor? O que você quer? Quer que eu explique mais alguma coisa? Não, é outro favor. Quando a senhora chega no inferno, a senhora volta para contar como que é? Nossa, interessante a resposta da criança, né? Nós estamos em um mundo pervertido. Um mundo em que as leis de Deus foram abandonadas. Deus escreveu essas leis para nós. Mas como os homens se afastaram da lei, o que Deus fez? Deus pediu que Nossa Senhora viesse a essa terra para ela nos lembrar da lei de Deus. Foi assim que ela apareceu em Fátima, temos ali no altar, Nossa Senhora de Fátima. Apareceu em Fátima, vestida com uma veste branca, mais branca do que a neve, e todo com filetes dourados, mostrando que a restauração da humanidade para a vinda do seu reino dependeria da prática dos mandamentos, da prática da humildade, da prática da castidade. Nós devemos pedir no dia de hoje, implorar a Nossa Senhora, ela que está sob o título de Nossa Senhora de Fátima no altar, sob o título de Nossa Senhora das Graças, que esmaga a cabeça da serpente, ali, Nossa Senhora das Graças. Nós temos também Nossa Senhora do Bom Sucesso,
que traz um menino, que traz uma salvação para nós. Nós devemos pedir a Nossa Senhora hoje, ela que está com um manto branco e azul, lembrando o céu, também as cores que Nossa Senhora de Lourdes, né, apareceu, ela que dizia, eu sou Imaculada Conceição. Nós devemos pedir a Nossa Senhora, esse grande presente que Deus nos deu, que é a Nossa Senhora, devemos pedir a ela, porque Deus enviou ela até o mundo para nos dar mensagens, como a mensagem de Fátima. Devemos pedir, minha mãe, fazei com que minha alma seja tão pura como a neve, tão brilhante como o sol, para que eu, servindo a Cristo nesta terra, possa por toda a eternidade glorificá-lo junto a vós. Peçamos a Nossa Senhora que ela conduza nossas almas, que ela receba nossos corações e que hoje ela troque nossos corações, retire o coração de pedra que nós temos, como diz a Sagrada Escritura, e coloque um coração de doçura, um coração de bondade, que é o próprio Imaculado Coração de Maria, porque ela disse em Fátima, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O triunfo do Imaculado Coração não se dá em construções de pedra, se dá nos corações dos homens quando eles se convertem a Deus. Peçamos nossa transformação, peçamos nossa conformação com a vontade de Deus e assim, na terra sofreremos, mas no céu triunfaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.